Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de setembro. Nós estamos no início do mês de setembro e gostaríamos de também nos unir à intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. O Santo Padre, amados irmãos e irmãs, para a intenção deste mês, nos convida. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. Por isso, o Papa nos convida a rezar pelas pessoas marginalizadas. Que o Senhor nos ajude, que possamos rezar e nos sensibilizar por aqueles que mais necessitam. E assim, neste mês em que somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, que possamos ter este santo propósito. Estamos no mês, ou melhor, no ano A, e o ano A é marcado pelos ensinamentos de São Mateus, o Evangelho de São Mateus. Possamos, amados irmãos e irmãs, ler este Evangelho, o Evangelho de São Mateus, durante este mês de setembro. Se nós fizermos o propósito de ler um capítulo por dia, com toda certeza, vamos ler todo o Evangelho até o término desse mês tranquilamente. Mas não deixemos de ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos este santo propósito. Como diz São Francisco de Assis, fazei aquilo que é pequeno, logo estarás fazendo o que é necessário, depois estará fazendo, amados irmãos e irmãs, o extraordinário. Então, que possamos neste santo propósito, um capítulo por dia, neste mês de setembro, do Evangelho de São Mateus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar este vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo
e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versículo 9 a 11. Diz para nós então esta leitura: irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendeste de Deus aprendeste de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. E o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir sempre mais. E continua: procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Então, viver a vida cotidiana no trabalho, na vivência cotidiana, com tranquilidade, no exercício do amor fraterno, do amor de uns para com os outros. Isso é o convite essencial para cada um de nós. O Salmo, melhor dizendo, é o Salmo 97, que traz como resposta: o Senhor julgará as nações com justiça. O Senhor julgará a todos nós com justiça, pois Deus é amor, caridade e justiça. A justiça de Deus é o seu amor. O amor de Deus é a sua justiça. Por fim, o Santo Evangelho, um pouquinho extenso no dia de hoje, mas nos traz de fato esta belíssima reflexão, que no primeiro momento pode até dar um pouquinho de medo no coração diante das palavras, mas vamos tomar consciência. Primeiro, o Senhor nos conta uma parábola, a parábola de um estrangeiro ou um homem que vai viajar para o estrangeiro e deixa os seus empregados no exercício do cuidado dos seus bens. A um ele entrega 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então, a parábola dos talentos. O que tem 5, multiplica. O que tem 2, multiplica. O que tem 1, por medo, enterra. Quantas vezes em nossa vivência, na nossa experiência de igreja, nós nos deparamos com a mesma realidade. Hoje em dia, nem tanto por medo. Talvez os talentos não são colocados à disposição para o reino, para a vida de igreja, por comodismo. Muitas vezes por preguiça. Está bom ficar em casa, não quero pegar este compromisso, não quero este compromisso em minha vida. Amados irmãos e irmãs, não existe ninguém nesta vida, que não é convidado a se colocar à disposição, a exercer o amor, o trabalho, o serviço, para com os nossos irmãos e irmãs na vida de comunidade. Quando olhamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, para o Novo Testamento, sobretudo ali no Atos dos Apóstolos, a primeira imagem da igreja ou da comunidade, nós percebemos que o povo vivia, sobretudo as primeiras comunidades, um só coração, uma só alma, no exercício, amados irmãos e irmãs, de acolher aquilo que era o ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, no exercício de escuta da palavra de Deus. Isso era um movimento, sobretudo, das primeiras comunidades,
E esse deve ser um movimento natural também das novas comunidades. Não existe ninguém nessa vida que está liberado, vamos assim dizer, para trilhar um caminho sozinho. Nós precisamos, de fato, fazer parte da igreja e, vivendo na igreja, precisamos, amados irmãos e irmãs, exercer o amor fraterno na vida em comunhão, na vida em comunidade, colocando à disposição os nossos talentos. Mas, Padre, eu não sei fazer nada. Olha, sobretudo, amados irmãos e irmãs, as primeiras comunidades viviam, dentro do contexto delas, os talentos. Em que sentido? Algumas sabiam cantar, algumas mulheres, outras eram dispostas a organizar, outras, enfim, a acolher. Então, nós não podemos dizer que na igreja nós não temos a aptidão, não temos o talento necessário para viver. Cada um tem o seu talento. Cada um tem no coração a sua disposição. Alguns amam catequizar crianças, outros amam catequizar adultos. Enfim, há um espaço e um lugar para todos na vida da igreja. Não ousemos, amados irmãos e irmãs, dizer que somos católicos sem uma vida de igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.